Olá, tudo bom, pessoas? Hoje vamos falar sobre o surgimento de uma categoria conceitual muito importante para a história, que é aquilo que a gente chama de direitos humanos, que inclusive contemporaneamente é uma ideia muito falada e pouco estudada, né? Vamos entender dois momentos históricos na compreensão desse conceito, direitos humanos. Primeira coisa que é importante que você compreenda é que se trata de uma invenção recente. Você não encontra no direito, pelo menos no direito ocidental, nenhuma apresentação que diga respeito a direito humano, da condição humana anteriormente ao século XVIII. Então isso é fundamentalmente uma invenção do mundo moderno, uma invenção bastante recente que coincide com a emergência dos movimentos iluministas. Lá no iluminismo, século XVII, século XVIII, a gente identifica uma série de intelectuais que pretendem refletir a política a partir da defesa da vida como um princípio básico. Autores como esse cara aqui, o Jean-Jacques Rousseau, que entre outras obras escreveu essa, o Discurso sobre a Origem e a Desigualdade entre os Homens, bem como o livro Emílio, um livro chamado Contrato Social, entre outros, onde há um princípio básico ali, a defesa da vontade popular e a defesa da vida. A gente depois identifica autores que passam a defender ideias amplamente liberais, amplamente burguesas, inspirados no intelectual ali do final do século XVII, um cara chamado John Locke, que defende como princípio básico 3 elementos que o Estado deve salvaguardar: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade, a propriedade privada. Então essas discussões estavam muito em voga ali na passagem do século XVII para o século XVIII, coincidindo então com os movimentos iluministas, coincidindo com o crescimento dos movimentos de resistência da burguesia contra os regimes monárquicos em toda a Europa. É nesse cenário que a gente vê nascer, do ponto de vista jurídico, a ideia dos direitos humanos. E há 2 momentos históricos, 2 documentos fundamentais onde isso é teorizado, em termos de lei, em termos de jurisdição. Um documento chamado Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma declaração firmada na França, no contexto da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, muito associado à desconstrução da monarquia, especialmente das monarquias absolutistas, e a ascensão, o crescimento do ideal burguês. Esse documento foi escrito em 1789, então perceba, final do século XVIII. Um outro documento fundamental para que se consolidasse a ideia dos direitos humanos é a chamada Declaração da Virgínia, escrita, publicada e com carga jurídica nos Estados Unidos, em 1776, no contexto da independência americana, né, que ocorreu inclusive antes da Revolução Francesa. Então esses são 2 marcos históricos para o nascimento de uma concepção jurídica de direito à vida, coisa que até então não havia, pelo menos dentro de um padrão conhecido por nós na história, especialmente na tradição ocidental. Com isso eu quero dizer o quê? Que esse conceito é uma invenção do mundo moderno e uma invenção burguesa. Então aquela coisa que você às vezes vê na internet ou na rua, aquele clichê de que direitos humanos é coisa da esquerda, de comunista, de socialista, isso é balela, isso é um engodo. Direitos humanos nasce do discurso burguês, direitos humanos nasce de um discurso liberal, nasce como uma ferramenta fundamental do discurso capitalista. É aquilo que a gente gosta de analisar. Se a pessoa ela é contrária, por exemplo, à defesa dos direitos humanos, ela é contrária à defesa da vida e, portanto, ela é contrária à base fundamental da engrenagem capitalista, que é a força produtiva. Nesse sentido, essa pessoa que é contrária aos direitos humanos, ela provavelmente é uma monarquista, uma pessoa defensora de direitos escravocratas ou coisa do gênero, algo que nos soa estranho, especialmente se pensar no tempo presente, na contemporaneidade, né? Isso é um ponto importante. Surgimento de um direito à vida, que era uma novidade. Até então, a justiça se fazia valer como um poder de matar. Até o século XVIII, se a gente pegar desde a antiguidade arcaica, o direito grego e romano,
o direito oriental, como por exemplo o princípio do talião, previsto ali no Código de Hammurabi, que a gente conhece bem do Antigo Testamento, desde aquele tempo até meados do século XVIII, a prática quase que unilateral de punição envolvia suplício, sofrimento, pena de morte. Não havia, por exemplo, uma construção de sistemas prisionais, né? Havia masmorra no passado, mas não havia uma ideia de ressocialização do sujeito delituoso. Isso tudo é uma invenção nova, típica do movimento iluminista, típica dos ideais burgueses. Basta você pensar no símbolo da justiça, até hoje, o símbolo do direito, no curso de direito, o símbolo da justiça. Ele é representado por uma deusa, na mitologia grega, a deusa da justiça, a deusa Temis, que ela é representada com uma balança para indicar o equilíbrio entre o dano causado e a pena. Ela é vendada, representando uma noção de imparcialidade, de distanciamento, e ela é representada também com uma espada, marcada pelo poder de matar, o poder de punir por parte do Estado com a vida. Então a gente pode dizer que até o século XVIII o direito exercia amplamente o poder de fazer morrer, de produzir a morte. A partir do século XVIII, o direito exerce fundamentalmente um poder de gerenciar a vida, de domesticar a vida, algo que um intelectual francês chamado Michel Foucault chama de biopoder, poder sobre a vida. Mas isso é um assunto para aulas futuras, né? O que a gente identifica então aqui, século XVIII, por meio desses dois documentos, o nascimento da ideia dos direitos humanos. Por que eu estou falando disso? Justamente porque eu quero falar de uma novidade do século XX, que é uma universalização dos direitos humanos. A ideia de um direito universal da condição humana. Perceba que essa declaração aqui da Virgínia, ela vale para o cidadão estadunidense. Essa declaração aqui do homem e do cidadão vale para o homem e para o cidadão francês. A ideia de um direito humano universal, de um mesmo código de condutas mínimas para a dignidade humana que seja válida em todo o planeta, essa é uma novidade do século XX, que coincide com o surgimento de uma instituição fundamental para nós, internacional, e de um documento fundamental para nós, também internacional. Eu estou falando da ONU, da Organização das Nações Unidas, que foi fundada em outubro de 45, ou seja, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, imediatamente depois do nazismo e do fascismo ruir, com o princípio de estabelecer uma organização entre todas as nações, ou pelo menos uma parte significativa delas, as Nações Unidas, a fim de defender um direito mínimo, o direito à vida, o direito à dignidade humana, de uma forma universal, independente de culturas, de fronteiras, de tradições. Para dar mais base, mais ênfase a essa pretensão, a fim de que se evitasse um fenômeno terrível como a Segunda Guerra, como o nazismo, 3 anos depois, eles produziram um documento chamado de Declaração Universal dos Direitos Humanos, redigido e publicado em dezembro de 1948, 3 anos após o fim do nazismo, né? Esse documento é um documento que nos rege até hoje, do ponto de vista internacional, do ponto de vista cosmopolita. Ali existem pequenos artigos que indicam o mínimo que a gente deve seguir para que a vida seja salvaguardada, para que a dignidade seja salvaguardada. Isso aqui bebe na fonte de um outro intelectual também do século XVIII, um cara chamado Immanuel Kant. Este moço aqui escreveu esta obra, intitulada A Religião nos Limites da Simples Razão, e escreveu uma outra obra inspiradora também, chamada A Paz Perpétua, escrita no século XVIII. Nessa obra, o Kant chamava a atenção lá no século XVIII sobre a importância de se pensar um direito cosmopolita, um direito universal, um princípio de código de conduta ética que deveria guiar todo mundo, toda a existência humana, baseado na defesa da dignidade, baseado na defesa da vida humana, por meio de um órgão internacional que protegesse o mundo, que trouxesse a paz perpétua. Aquilo que o Kant, nessa obra, pensou no século XVIII, se concretizou no século XX por meio da Organização das Nações Unidas, que a gente conhece tão bem hoje, né? Meu objetivo com essa aula é de fazer compreender um pouco mais
o surgimento da categoria Direitos Humanos e situar historicamente no contexto posterior à Segunda Guerra Mundial e ao nazismo. Acho que por hoje é só, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau.